Você é dentista e não sabe se a LGPD também atinge a tua área profissional? Pois então, hoje eu vou falar sobre esse assunto. Fica ligado! E antes da gente ir pro vídeo, então já deixa teu like e te inscreve no canal para te não perder as notificações. Uma questão que tem gerado muita dúvida é se a LGPD também se aplica aos profissionais da odontologia. E por que tem acontecido essas dúvidas? Por que isso tem gerado dúvidas? Se a lei geral está aí, é tão falada, já tem um órgão que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi criado, tem um presidente, processo seletivo para ocupar esses cargos lá em Brasília. Então por que não se fala mais tanto sobre isso em relação à odontologia? A questão é que a Lei Geral de Proteção de Dados abrange todas as profissões que têm uma finalidade econômica e envolvam dados pessoais. Porém, muitos órgãos ainda não estão falando diretamente sobre isso. Eu recebi recentemente uma consulta de uma cliente minha e a gente havia conversado então sobre a implementação ali de um compliance em relação à Lei Geral de Proteção de Dados no consultório dela, e ela ficou em dúvida porque ela não ouvia a entidade de representação dela falar sobre isso. Mas ela fez uma consulta por e-mail, né, ao Conselho Regional de Odontologia aí do Rio Grande do Sul, e eles responderam que sim, a lei também atinge aí essa classe profissional, que ela também teria que se adequar, tanto como um consultório individual ou como uma clínica de odontologia. É importante sim, então, que ela esteja adequada. Então, às vezes, a falta dessa divulgação pelos órgãos competentes, né, pelos órgãos de representação profissional, acaba deixando que os profissionais fiquem com essa dúvida, mas por que o meu conselho não falou nada? Não é só o teu conselho que não falou nada, te garanto que tem muitos outros por aí que também não estão falando. Agora, se você tem dúvidas, faça uma consulta. Manda um e-mail para o seu conselho regional, manda um e-mail para o Conselho Federal e pergunta para eles se você tem ou não essa obrigação. Você pode ficar certo que a resposta vai ser positiva. Mas e por que o dentista precisa então se adequar a essa lei? O dentista precisa se adequar a essa lei porque ele trata com dados pessoais, tanto enquanto empregador, se ele tiver uma secretária, um auxiliar, um assistente, enfim, ele vai tratar dados pessoais daquelas pessoas que ele contratou. E em um segundo momento, que é mais delicado, ele vai tratar os dados pessoais dos seus pacientes. E esses dados são dados relacionados à saúde do paciente. Portanto, eles são considerados pela Lei Geral de Proteção de Dados, dados sensíveis. E o que a lei espera de você? Ela espera que você consiga mapear esses dados, ou seja, ver especificamente aonde eles estão sendo tratados, coletados, aonde você está colocando ele, se você tem um histórico dental, se você solicita um raio-x para um laboratório que é um parceiro, isso também pode gerar um compartilhamento de dados. Então todas essas questões elas devem ser mapeadas, e não só pelo dentista, mas por todos os profissionais da saúde, porque em algum momento, se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados te pedir essas informações, ou se o próprio titular de dados, ou o teu paciente, ou até mesmo o teu funcionário numa possível reclamatória trabalhista, quiser saber qual é o tratamento que tu dá, ou seja, o que tu faz com aqueles dados, aonde eles estão, com quem tu compartilha, tu tem essa obrigação de dar essa informação. E além disso, você tem uma obrigação muito maior, que é de proteger esses dados, de deixar eles em local seguro. E para isso existe uma série de procedimentos, uma série de documentações que o profissional, então, o dentista, tem sim que cuidar, tanto se ele trabalha no seu consultório individualmente ou se ele tem uma clínica com outros profissionais, o que aumenta mais o risco ainda porque o compartilhamento de dados é ainda maior. Eu sei que a lei geral ela traz muitas dúvidas porque ela é bem nova, não tem no Brasil ainda essa cultura de proteção de dados, que é o que a lei busca. Inclusive, é uma das diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para o ano de 2021 e 2023, disseminar essa cultura de proteção de dados aí nas empresas. Então, por isso, a gente sente essas dificuldades ali de entender, de compreender. Agora, se tu quer saber mais sobre isso, se esse assunto te interessou, dá uma olhadinha aqui no canal, porque eu tenho muito vídeo falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu falo especificamente para a área da saúde, falo para outras áreas em geral, porque o que importa disso é a gente saber que o dado pessoal
ele é único em cada lugar que ele tá. Então eu tenho que proteger tanto esse dado pessoal, enquanto dentista, enquanto advogado, enquanto arquiteto, enquanto engenheiro, todos temos essa responsabilidade. E essa é uma temática que ainda vai tomar muita conta aí do nosso cenário. A gente vai ouvir muito falar sobre isso. E se tu quer estar atualizado, então dá uma olhadinha aqui no canal que você vai conseguir sim ficar bem informado.